Boa noite. Brasileiros lotam praias, bares e parques no 7 de setembro. 11 banhistas morreram afogados no litoral e nas represas da Grande São Paulo durante o feriadão. Em Brasília, presidente Bolsonaro desfila com crianças sem máscara na celebração da independência. Cerimônia em frente ao Alvorada teve aglomeração de apoiadores do chefe do Executivo Federal. Ibope revela que 72% querem volta às aulas presenciais só com vacina. Amanhã, escolas de 120 cidades paulistas retomam parcialmente as atividades presenciais. Fase preliminar indica a vacina chinesa como segura para idosos. E pela primeira vez, a China mostra o imunizante contra o coronavírus. Com mais de 4.200.000 pessoas infectadas, a Índia ultrapassa o Brasil em número de casos. O país é segundo no mundo, só atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 6 milhões. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. E começamos essa edição do Jornal da Gazeta indo direto falar com o repórter Luciano Penteado, que traz a situação da volta do paulistano nas estradas neste feriadão. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo neste feriado de 7 de setembro. Eu começo dando um geralzão com os movimentos nas principais estradas na chegada à capital. O movimento é intenso, principalmente na rodovia Regis Bittencourt, onde há neste momento 28 quilômetros de lentidão. Na Fernão Dias são 19 quilômetros, tudo na chegada aqui à capital, tá? Na Castelo Branco são 8 quilômetros de lentidão e na Raposo Tavares o movimento é tranquilo, nenhum quilômetro de congestionamento agora à noite. Bom, a gente está aqui num ponto, num viaduto que passa sobre a rodovia dos imigrantes, já aqui na chegada à capital paulista. O movimento para quem estava na Baixada Santista e está retornando para a capital agora à noite é bastante tranquilo. O Márcio Arcângelo está mostrando para a gente. Tem um desvio aí nessa imagem, mas mesmo assim, para quem está desviando, o motorista não encontra dificuldades agora à noite. De acordo com a Ecovias, que administra o sistema, são 10 quilômetros de lentidão na Anchieta Imigrantes. A opção melhor para o motorista é a via Anchieta. Por causa da visibilidade fraca na serra, foi implantada a operação comboio e por isso o motorista precisa ter atenção. Também de acordo com a Ecovias, dos mais de 260 mil veículos que deixaram a capital e passaram o feriado lá na Baixada Santista, 215 mil já retornaram para a capital. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. E com o feriado de sol e calor, São Paulo atingiu a menor taxa de isolamento desde o início da quarentena. Mesmo com banhos de mar proibidos, sem fiscalização, as praias de Guarujá ficaram lotadas. No litoral norte, aglomerações também foram comuns nos últimos dias e foram muitos os flagrantes dos banhistas sem máscaras. Mas na busca por um refresco perto da água, a tragédia. 11 pessoas morreram afogadas no litoral e nas represas da Grande São Paulo. Foram 3 vítimas em Mongaguá, 3 em Guarujá, uma em Bertioga, uma em Ubatuba e nas represas foram 3 vítimas, 2 na Billings e uma no Lago do Alicate, em Juquitiba. O paulistano viajou em peso nesse feriadão. Na véspera, sexta-feira, dia 4, o estado registrou o menor índice de isolamento desde o início da quarentena, 40%. Quem ficou na capital também quis aproveitar o feriado ao ar livre. Mesmo fechado, o Parque Ibirapuera atraiu muitas pessoas em torno do lago. O comércio da 25 de março abriu as portas nesta segunda e também houve registro de aglomerações. O temor é que o feriado de menor adesão ao isolamento tenha reflexos nos números positivos que o estado registra agora. Foram 4 semanas seguidas com quedas nas médias diárias de mortes e de internações pela Covid-19. Em todo o estado, os óbitos caíram 22% e as internações 17%. Na capital, a queda dos óbitos foi ainda maior, de 37%. As internações caíram 17%. Na região metropolitana, houve 31% menos mortes e redução de 20% de pacientes internados. No interior e na Baixada Santista, a média diária de novas mortes caiu 12% e as internações 14%.
A Prefeitura de São Paulo interditou 31 bares e restaurantes no fim de semana por descumprirem as regras de funcionamento. Segundo o governo municipal, desde o início da quarentena, 669 estabelecimentos já foram interditados. E de norte a sul, feriado marcado por aglomerações. Com calor em todo o país, a população lotou praias, balneários e represas. Além do Amazonas, estados como Maranhão, Pará e Ceará também já autorizaram o retorno das aulas na rede particular. E no Rio Grande do Sul, o governo decretou a volta das atividades na rede pública e privada a partir de amanhã. O governador Eduardo Leite, do PSDB, publicou o decreto estabelecendo o cronograma de retomada das aulas a partir de amanhã no ensino infantil. A previsão para o ensino médio e superior é no dia 21 desse mês e, a partir de outubro, o ensino fundamental. Mesmo com autorização do Estado, cabe a cada município decidir. Medidas sanitárias foram estabelecidas para o retorno das aulas nas redes pública e privada. Já no Paraná, também na região sul do país, Curitiba voltou hoje para a bandeira laranja da flexibilização. Isso porque a quantidade de casos do novo coronavírus voltou a apresentar alta na cidade. A tendência com esse aumento de casos ativos, o aumento do número de casos que todo dia a gente informa aqui, tendência é que a gente tenha um crescimento da doença no nosso meio, e a gente não quer voltar ao que a gente viveu lá em julho, lá com muitos casos, um grande volume de atendimento. Com o retorno para o risco médio da contaminação, bares também foram fechados e maiores restrições de funcionamento voltaram no comércio em Curitiba. Mais de 1.000 pessoas morreram em decorrência do vírus na capital paranaense. Especialistas têm alertado para o cuidado diante do cenário que indicou queda dos números em todo o país nos últimos dias, já que a tendência, segundo eles, não pode ser vista como sinal verde, e sim com otimismo que pede cautela. Só que durante o feriado a população não respeitou o distanciamento social e aglomerações foram registradas em todo o Brasil. Sem fiscalização no Rio de Janeiro, as pessoas têm desrespeitado a regra da quarentena que não permite a permanência na faixa de areia das praias da capital fluminense. Apenas esportes individuais e banho de mar estão autorizados pela prefeitura, mas o que se vê é bem diferente. Com o feriado, então, muitos turistas ocuparam cadeiras e barracas na praia apesar da proibição. Além disso, grande movimentação e filas nos pontos turísticos do Rio. E não aconteceu diferente no Nordeste. A taxa de ocupação em Jericoacoara, no Ceará, chegou a 100%. São quase 8.000 vagas em hospedagens na vila. Desde o início de agosto, um decreto municipal estabeleceu o retorno gradual das atividades na região, limitando a capacidade na metade. Medidas também foram desrespeitadas e muitos frequentadores flagrados sem máscara na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Bares e restaurantes foram autorizados a funcionar até meia-noite durante o feriado, mas com a proibição do consumo de bebida alcoólica nas vias públicas. O descumprimento das regras implica a aplicação de multa pela Prefeitura do Litoral Sul Potiguar. Bem, voltando aqui para São Paulo, pesquisa Ibope mostra que 72% das pessoas acham que as aulas só deveriam voltar depois da vacina da Covid-19. Amanhã, escolas de 120 cidades do estado retomam parcialmente as atividades presenciais. O retorno das aulas nesta fase vale para atividades de reforço com suporte técnico a alunos sem acesso a computadores e outros materiais. Não valem para as aulas regulares do currículo padrão do ensino. A volta às aulas, após 6 meses de paralisação, será realizada em 128 cidades de São Paulo e inclui tanto a rede privada quanto a pública, que vai funcionar em sistema de rodízio de alunos. Todas as 39 cidades da região metropolitana, incluindo a capital, não pretendem reabrir as escolas municipais, mas nem todas decidiram como ficam as escolas estaduais e particulares. As aulas curriculares, por sua vez, permanecem sendo passadas em todo o estado pelas plataformas de ensino à distância e, segundo o governo, devem ser retomadas no próximo dia 7 de outubro. Para isso, porém, será preciso que todo o estado consiga atingir a fase amarela do Programa de Retomada da Economia, que atualmente abrange 95% do estado.
Para este retorno, as escolas terão que respeitar a quantidade limitada de alunos em cada classe, 35% na educação infantil e ensino fundamental e 20% no ensino médio. O secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, disse que os colégios terão autonomia para fixar um contingente que melhor se adeque à estrutura física e que, por isso, a quantidade de estudantes em cada sala de aula poderá ser ainda menor. Sobre o sindicato dos professores, contrário ao retorno das atividades e à possibilidade de uma greve da categoria, o secretário diz que acredita que não haja uma paralisação. Ele explicou que o governo fará uma reunião nos próximos dias com a categoria e esclareceu que nenhum professor é obrigado a voltar, já que os docentes poderão continuar lecionando à distância. A mesma orientação de volta opcional vale para pessoas do grupo de risco, tanto servidores quanto alunos. Hoje, o IBOP divulgou uma pesquisa sobre o assunto. Foi feita uma afirmação de que as aulas só voltem quando houver uma vacina da Covid-19. 54% concordam totalmente com a afirmação, 18% concordam parcialmente, 12% não concordam nem discordam, 7% discordam parcialmente, 6% discordam completamente e 3% não souberam responder. O IBOP também fez uma radiografia por posição política. Entre os que se consideram de esquerda, 87% concordam total ou parcialmente com a afirmação. Entre os que se dizem de centro, esse percentual foi de 77% e de 60% entre os que se dizem de direita. Já entre os que não sabem o posicionamento político, o índice foi de 76%. O IBOP ouviu 2.626 pessoas das classes A, B e C. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos, para mais ou para menos. E em meio à pandemia, médicos brasileiros estão usando a inteligência artificial para avaliar lesões no pulmão e moléculas do sangue para detectar a Covid-19. Além disso, ferramentas analisam probabilidade da infecção pelo novo coronavírus. No Hospital das Clínicas, aqui na capital paulista, foi desenvolvido um sistema que faz análise pelos algoritmos das imagens dos pulmões, através da plataforma Radvid-19, detectando anomalias no órgão. Esse aspecto é muito típico, que é esse de vários focos bilaterais, com predomínio mais na periferia dos pulmões. Então esse é o aspecto mais típico da pneumonia pelo Covid. Então o software marca essas áreas, te dá se ele é provável ou não de ser Covid e também ele te dá a porcentagem de pulmão que está doente. O recurso que ajuda no diagnóstico do novo coronavírus funciona desde abril. 43 hospitais aderiram ao sistema em todo o país, 60% da rede pública. Com exames de raio-x e tomografias do tórax, os médicos recebem uma resposta via inteligência artificial através dessas imagens. Profissionais explicam que o uso tem sido muito eficaz em casos de dúvida sobre a doença e antecipação do tratamento, ainda que a tecnologia não exclua a execução dos testes. Tem algumas regiões, que o PCR demora muito para sair, ou então não tem disponível, e às vezes tem exame de imagem disponível, um raio-x ou uma tomografia, e você faz, e enviando as imagens para a plataforma, é questão de alguns minutos, já retorna com esse resultado, Então, a ideia é facilitar ou auxiliar no diagnóstico e no manejo desses pacientes. Então, foi uma coisa que no começo a gente começou a ficar muito angustiado, porque às vezes demora para o teste positivar, o resultado do teste demora, e daí o paciente já tem alteração, já está começando a entrar em insuficiência respiratória e ainda não tem o diagnóstico. Então, aconteceu isso muitas vezes, da gente ter o paciente com alteração de imagem e ainda não tinha o exame comprovando. Até o fim do mês passado, foram quase 11 mil avaliações feitas com o software. E com a ajuda da inteligência artificial também, pesquisadores brasileiros afirmam que é possível analisar o padrão das moléculas do plasma sanguíneo de pacientes e encontrar características do SARS-CoV-2. É um método que aguarda a certificação da Anvisa.
Projetado por especialistas da Unicamp e da USP, conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e promete ser alternativa ao exame diagnóstico RT-PCR, só que a um custo inferior, em torno de R$ 40, segundo o coordenador da pesquisa. Além disso, em casos confirmados, os algoritmos ainda se revelam capazes de identificar quem tem maior risco de complicações. E de acordo com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 244 médicos brasileiros morreram em decorrência da Covid-19. O primeiro óbito aconteceu no dia 22 de março e o último em 2 de setembro. Entre as vítimas, a grande maioria é de homens. 45% delas tinha mais de 60 anos. O estado com mais mortos é São Paulo, com 51, seguido do Rio de Janeiro, com 40. Nos meses de abril e maio, o número de óbitos foi maior. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade no gramado do Palácio da Alvorada para comemorar o aniversário da independência do Brasil. O desfile de 7 de setembro foi cancelado em razão da pandemia. Segundo a Secretaria de Comunicação, cerca de 800 pessoas tiveram autorização para assistir à cerimônia. A parada militar do Dia da Independência foi cancelada pelo Ministério da Defesa no início de agosto, quando portaria do ministro Fernando Azevedo orientou as Forças Armadas a se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos, como desfiles e paradas. Antes do início da cerimônia, usando máscara, a primeira-dama Michele Bolsonaro se aproximou da grade para tirar fotos e cumprimentar simpatizantes, o que gerou aglomeração, o que não é recomendado pela OMS em razão da pandemia do novo coronavírus. Ela deu as mãos e pegou celulares de participantes para fazer fotos. Michele já teve coronavírus. E sem máscara, o presidente Jair Bolsonaro, que também já foi infectado, chegou ao evento no Rolls-Royce presidencial, acompanhado de várias crianças, parte delas também sem máscaras. O presidente cumprimentou participantes e depois se juntou às autoridades para ouvir a execução dos hinos nacional, da independência e a exibição dos aviões da Esquadrilha da Fumaça. O evento contou com a presença dos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre, do DEM, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e de ministros do governo. O presidente da Câmara não participou da cerimônia. Rodrigo Maia vive uma relação tensa com o presidente e deu sinais de rompimento com Paulo Guedes na semana passada. Aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga continua fechado. Hoje, o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória, ambos do PSDB, visitaram as obras do local, que começaram em outubro do ano passado. O Museu do Ipiranga está fechado desde 2013 para a visitação. Agora, o telhado feito de madeira e cobre passa por reparos, para depois começar a construção de um mirante no local. Com as obras financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura, o museu vai ganhar mais de 6 mil metros quadrados de área para receber novas exposições temporárias. Devido à comemoração do 7 de setembro, uma série de materiais virtuais foi disponibilizada na rede com podcasts e até visita virtual por meio de aplicativo. Toda a programação está no site ecosdoipiranga.com.br. O museu foi criado originalmente como um monumento à independência do país, construído entre 1885 e 1890, e é um dos espaços públicos de arte mais antigos do país desde os anos 60, sob gestão da Universidade de São Paulo. A reabertura do Museu do Ipiranga deve acontecer daqui a 2 anos para celebrar o bicentenário da independência do Brasil. No fim de semana, mais 3 partidos definiram seus candidatos à Prefeitura de São Paulo.
O Partido Novo oficializou o nome de Felipe Sabará. Ele foi secretário de Desenvolvimento Regional na gestão Dória, na Prefeitura, e presidente do Fundo Social do Estado no governo do Tucano. Felipe Sabará terá como colega de chapa a economista Marina Helena, do mesmo partido. Ela foi diretora da Secretaria de Desestatização no Ministério da Economia na gestão Bolsonaro. Sabará disse que uma de suas propostas é fomentar o micro e nanoempreendedorismo nas periferias da cidade. E disse acreditar que, com juros baixos, o mercado teria interesse em investir nos mais pobres. Já o PCdoB oficializou o nome do deputado federal Orlando Silva. Ele foi ministro do Esporte nos governos Lula e Dilma. É a primeira vez que a legenda lança um candidato a prefeito na capital paulista, ao menos desde 1985. Normalmente, o partido fazia aliança com o PT. Orlando Silva disse que quer colocar o tema da igualdade no centro da disputa política e falou que pretende fazer parcerias com o setor privado para serviços na cidade. O PCdoB ainda não anunciou quem vai compor a chapa com Orlando Silva. E o PSOL oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O candidato reforçou o desejo de unir os partidos de esquerda na eleição municipal de São Paulo. Para ele, a unidade do campo progressista será um obstáculo a menos para derrotar o bolsonarismo e os tucanos. Na convenção, disse que sua gestão promoverá uma inversão de prioridades para a população da periferia mais profunda do que as dos governos petistas. A ex-prefeita e deputada federal, Luísa Erundina, será vice de Boulos. Na semana passada, o PSL apresentou como candidata à Prefeitura de São Paulo a deputada Joyce Hasselmann. O ex-partido do presidente ainda não divulgou quem será o vice na chapa. Já o PRTB oficializou a candidatura de Levi Fidelix como candidato. Jairo Glickson é o vice. Pelo PSD, vai concorrer à Prefeitura paulistana o ex-vereador e ex-ministro André Matarazzo. Ele terá a deputada estadual Marta Costa como vice. As eleições municipais ocorrerão em 15 de novembro, com o segundo turno marcado para 29 de novembro. E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Com mais de 2 décadas de atraso, Fernando Henrique Cardoso fez um meia-culpa por ter guerreado pela aprovação do Instituto da Reeleição em 1997. Agiu em causa própria, pois foi reeleito no ano seguinte. Devo reconhecer que, historicamente, foi um erro, escreveu o ex-presidente tucano em artigo publicado no final de semana. De fato, a reeleição não fez bem à democracia brasileira. Nasceu de uma votação viciada pela compra de votos e sobrevive como uma espécie de narcótico. Em tese, se um presidente exibe desempenho que justifique o seu desejo de permanecer na cadeira, é bom que se recandidate. O problema é que os inquilinos do Planalto não conseguem separar o presidente do candidato. Sempre que são intimados pela conjuntura a entregar austeridade e reformas, acabam viciados no entorpecente do populismo fiscal. É como se comprassem popularidade com cheque sem fundos. Na época de FHC, Lula e Dilma, criavam-se no Planalto situações do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, médico e monstro, com o candidato aproveitando-se de distrações do presidente para ocupar o seu corpo e usar a máquina do governo eleitoralmente às gargalhadas. Com Jair Bolsonaro é diferente. Ele eliminou a fase da dissimulação. Na campanha, disse que não disputaria um segundo mandato, mas ele se desdisse logo depois da posse. Antecipou em 4 anos a sua própria sucessão. Foi como se declarasse: o governo é meu, uso a máquina como quiser. Bolsonaro chegou ao Planalto com 2 bolas quicando na grande área da popularidade: a Lava Jato e a retomada da economia. O combate à corrupção escapou pela brecha da rachadinha. E a promessa de prosperidade resultou num PIBinho de 1,1% em 2019, quando ainda não havia coronavírus. Agora, com pandemia e recessão, Bolsonaro planta a bananeira dentro do orçamento da União. FHC prevê que o ministro Paulo Guedes, da Economia, terá de autorizar os saques por conta do déficit público. FHC já foi ministro da Fazenda
e presidente deu cambalhotas para obter um segundo mandato. É melhor não discutir com um especialista. Boa noite. A Lava Jato, no Paraná, defendeu as manifestações do procurador da República, Deltan Dallagnol, e convocou colegas a acompanhar a análise de processo disciplinar do ex-coordenador da operação. A ação contra Dallagnol foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, do MDB, e discute se o procurador cometeu infração disciplinar por suposta tentativa de interferência na disputa pela presidência do Senado em postagem sobre o parlamentar em rede social. Em documento enviado ao Supremo, a defesa de Dallagnol afirmou que há irregularidades no andamento do processo, entre as quais não ter sido assegurado o amplo direito de defesa. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o Conselho Nacional do Ministério Público a retomar a análise de um processo disciplinar relacionado a Dallagnol. A ação é de relatoria de Celso de Mello, mas o ministro está em licença médica. Por isso, o processo foi encaminhado pelo STF para o gabinete de Gilmar Mendes. A sessão de julgamento no CNMP acontece amanhã. Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato pediu a todos, em especial aos colegas do Ministério Público Brasileiro, que assistam à sessão, que será transmitida na internet. No dia 1º de setembro, Dallagnol anunciou que estava deixando o comando da Lava Jato no Paraná por motivos particulares. Quem vai assumir as funções de Dallagnol é o procurador da República, Alessandro José Fernandes de Oliveira. A Força-Tarefa da Operação Greenfield pediu à Justiça Federal que determine ao grupo JF e à empresa JBS a apresentação dos contratos que esclareçam a relação do grupo com o escritório do advogado Frederic Wassef. De acordo com o Ministério Público Federal, a JF informou não ter qualquer relação contratual com o Wassef e a JBS se recusou a apresentar os contratos, alegando sigilo profissional. Segundo investigações, o escritório de advocacia de Wassef recebeu das empresas quase 10 milhões de reais entre os anos de 2015 e 2020. As movimentações financeiras foram identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Wassef foi advogado de Flávio Bolsonaro. Ele deixou a defesa do filho do presidente após a prisão de Fabrício Queiroz. O ex-assessor da família presidencial foi preso na casa do advogado em Atibaia. E o ministro do Desenvolvimento Regional virou alvo de uma ação de improbidade administrativa. Rogério Marinho é investigado pela suspeita de ter contratado funcionários fantasmas quando foi vereador em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele ocupou o cargo entre 2005 e 2008. De acordo com a revista Veja, Marinho foi intimado e terá que prestar depoimento no dia 6 de novembro. Em junho de 2015, a Justiça chegou a bloquear as contas do ministro com a justificativa de resguardar o valor que ele poderia ter desviado, R$220 mil. Essa decisão, no entanto, foi parcialmente revertida em agosto daquele ano, quando o juiz determinou que, após alcançar o valor a ser bloqueado, a conta poderia ser liberada novamente. O ministro nega as acusações. Segundo a defesa dele, não há qualquer ligação entre os servidores e Marinho. Antes de assumir o cargo de ministro no governo Bolsonaro, Rogério Marinho foi secretário especial de Trabalho e Previdência, pasta ligada ao ministro Paulo Guedes. Na gestão Temer, Marinho exercia o cargo de deputado federal. Ele foi relator da reforma trabalhista na Câmara. Na eleição de 2018, Rogério Marinho não conseguiu se reeleger deputado federal pelo Rio Grande do Norte. E agora a previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Por isso eu vou falar com a Fernanda Azevedo, que está nesse plantão de feriado comigo. Boa noite, Fernanda. A semana começou quente, a gente viu que o pessoal lá no litoral aproveitou, se aglomerou. E agora, qual que vai ser a tendência, Fê? Boa noite para você também, Lu. Seguimos firmes e fortes nesse inverno quente e seco também, viu?
Hoje, como a Lu falou, foi um dia abafado aqui na capital paulista. A temperatura oficial foi de 28,5 graus, mas nas ruas a sensação foi de 30, 31 graus. Mas no fim de tarde o vento mudou, aqui são imagens do pôr do sol de hoje. Chegou uma brisa marítima a partir do extremo sul da cidade e uma névoa encobriu o horizonte. A temperatura já entrou em declínio. O dia termina sem previsão de chuva, mas com aumento da nebulosidade agora à noite. Vamos nessa madrugada aos 16 graus e amanhã à tarde máxima de novo de 28. Na quarta já volta a esquentar um pouco mais, 29. E na quinta prepare-se para mais calor, máxima chegando aos 33 graus. E eu falei de brisa marítima, no litoral o tempo fica mais fechado amanhã. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa de São Paulo. Tem previsão de garoa no extremo sul de São Paulo, na Baixada Santista, nessa terça-feira, e só é o máximo de umidade amanhã. Nas demais áreas ainda do litoral, da faixa leste, o céu fica com muitas nuvens. E no interior do estado faz sol, 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 sol por todos os lados, com índices de umidade em torno de 15% em algumas regiões. E esse tempo seco, Fê, castiga a região mais central do país também, não é? Isso mesmo, Lu, com índices de umidade semelhantes às registradas em desertos. Eu vou voltar para o telão para mostrar agora imagens de mais um dia no Pantanal do Mato Grosso. Sem chuva há meses, com vento e calor, está difícil combater as chamas que já consumiram 10% da área de mata, cerca de 2 milhões de hectares, segundo o IBAMA. Além da vegetação, o fogo ameaça a fauna silvestre, há registros de muitos animais mortos e feridos. E o panorama para amanhã é esse, sem chuva e sem refresco, em toda a região mais central do país, no centro-oeste, especialmente nessa área laranja aqui, que também pega o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, onde fica o Pantanal. No Nordeste tem um pouco de chuva entre Sergipe e Alagoas e seguem os alertas para temporais no sul do Brasil, especialmente nessa área aqui do litoral de Santa Catarina. A gente já mostrou aqui no jornal os casos de afogamentos no litoral de São Paulo no feriado. Luiz, segue o nosso alerta para mar agitado ainda nos próximos dias. Então, atenção para quem vai permanecer nas praias depois do feriado também, né, Fernanda? Lu. Então, muito obrigada e até amanhã, viu? E veja a seguir, fase preliminar indica a vacina chinesa como segura para idosos. A gente volta já. Fez uma compra online e teve algum problema? No Revista da Manhã desta terça, vamos te orientar como resolver este probleminha. Pode se preparar que a gente vai treinar junto com a Poli. Quer as últimas notícias do mundo das celebridades? Eu tenho. E no quadro da Feira ao Prato, é hora de aprender a preparar uma saborosa torta de banana caramelizada. Ai, que delícia! O Revista da Manhã nesta terça às 10h30. Não perca! O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Essa novidade vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Conheça os itens de segurança da nova cédula. Marca d'água, número que muda de cor, número escondido e alto relevo. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Atitude positiva na pandemia. Mesmo à distância, tente perceber quem está precisando de apoio extra. Uma palavra sua pode levar esperança para os que estão mais apreensivos. E assim se forma uma corrente de solidariedade. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê.
Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quem quer comprar e economizar sempre faz um excelente negócio no Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping e Gazeta Motors. Temos boas ofertas, produtos de qualidade e muita variedade para você realizar seu sonho. Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping e Gazeta Motors. Sábados e domingos na TV Gazeta. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, alertou hoje que esta não será a última pandemia que a humanidade precisará enfrentar. Ele destacou que os países devem preparar melhor seus sistemas públicos de saúde e seus governantes precisam ser mais transparentes e honestos ao se comunicarem com a população. A Organização Mundial da Saúde também comentou a respeito de dados positivos levantados sobre a vacinação em massa. Segundo a OMS, um grupo de 21 pesquisadores, a vacinação em massa evita ao menos 4 mortes por minuto no mundo, o que gera uma economia de cerca de 250 milhões de reais por dia. Ao final de um ano, 1,5 milhão de vidas podem ser salvas. A estimativa foi feita com base na imunização de doenças como sarampo, poliomielite, difteria e rubéola. Como uma vacina eficiente contra o novo coronavírus ainda não foi criada e aplicada, a doença ficou de fora do estudo. Mas a corrida continua. A China mostrou hoje pela primeira vez uma de suas vacinas contra a Covid-19. O imunizante do laboratório Sinovac foi apresentado em uma feira internacional de comércio. A empresa anunciou que seu produto provou ser seguro para pessoas mais velhas. Uma fábrica já foi construída em Pequim, com capacidade para produzir 300 milhões de doses ao ano. O imunizante da Sinovac, que está sendo testado no Brasil, e outra vacina, também desenvolvida na China, aguardam para serem aprovadas até o fim deste ano. A Índia ultrapassou o Brasil nesta segunda-feira em número de casos do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde do país, 4.200.000 pessoas foram infectadas. Mas estima-se que esse número seja bem maior, já que o populoso país, com 1.3 bilhão habitantes, não consegue testar todos os infectados. Já o número de mortes o mantém em terceiro lugar, com 71.600 óbitos. Os Estados Unidos continuam no topo do ranking, com quase 6,5 milhões de pessoas com o vírus. E Israel também apresenta uma onda crescente de casos, tanto que o governo decidiu impor novamente o confinamento parcial em 40 cidades, com o fechamento de escolas e limite para aglomerações. O país alcançou seu maior número de infectados na semana passada, 3.141 novos casos. Segundo o Gabinete de Saúde de Israel, 80% dos focos da infecção está localizado em bairros onde vivem judeus ultra-ortodoxos. Tal afirmação tem criado mal-estar entre a comunidade de ortodoxos e acusações de perseguição pelo governo. E o presidente norte-americano Donald Trump disse em coletiva de imprensa agora à tarde que a produção da vacina contra a Covid-19 acontece em tempo recorde no país e que ela já pode estar disponível para a população em outubro. Ainda segundo Trump, o imunizante será muito seguro e efetivo, o que trará felicidade às pessoas e, consequentemente, uma prosperidade sem precedentes. Na mesma coletiva, o líder americano, o candidato à reeleição, criticou seu oponente Joe Biden e afirmou que os Estados Unidos tiveram a menor contração econômica entre todas as grandes potências ocidentais, além de recuperar sua atividade pós-pandemia na maior velocidade de toda a história.
Na Arábia Saudita, a justiça cancelou as penas de morte que seriam aplicadas em 8 pessoas acusadas da morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. O veredito foi dado hoje. As penas de morte anunciadas em julgamento anterior foram convertidas a sentenças que variam de 7 a 20 anos de prisão. A mudança aconteceu após a família de Jamal Khashoggi perdoar publicamente os acusados em maio deste ano. Porém, muitos dizem que eles foram coagidos. O julgamento realizado em solo saudita foi criticado por grupos de direitos humanos e até pela ONU por não ser considerado independente, além de nenhum funcionário importante ou suspeito de ordenar o assassinato ter sido considerado culpado. O jornalista saudita, que era colunista do jornal americano The Washington Post e ferrenho crítico da monarquia da Arábia Saudita, vivia na Turquia e foi assassinado dentro do consulado de seu país em Istambul. Investigações de órgãos de inteligência internacionais apontam que, após ser morto, Khashoggi foi esquartejado com uma serra e que o assassinato foi encomendado pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, que nega o crime. O corpo do jornalista nunca foi encontrado. A Justiça Britânica retomou hoje o julgamento sobre o processo de extradição do ativista Julian Assange para os Estados Unidos. O criador do Wikileaks compareceu pessoalmente ao tribunal e disse que não quer ser extraditado. Ele enfrenta 18 acusações na Justiça americana, a maioria delas por violações da lei de espionagem. As audiências devem durar cerca de 4 semanas. O australiano Julian Assange, de 49 anos, divulgou através da plataforma Wikileaks centenas de milhares de telegramas diplomáticos e documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos. A defesa argumenta que, se ele for extraditado, não receberá um julgamento justo e corre o risco de cometer suicídio na cadeia. E veja a seguir, na entrevista do dia, o cientista político André Leist fala sobre o acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes Unidos e a conjuntura geopolítica no Oriente Médio. A gente volta já já. De segunda a sexta, nosso time entra em campo e durante 60 minutos dá um show de informação e faz as melhores análises e comentários do mundo do esporte. E você, torcedor, dá um show de audiência. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Agora, além de ver, você também pode ouvir o Jornal da Gazeta. Confira. Podcast Jornal da Gazeta. Um novo formato de consumir notícia. Você ouve onde, quando quiser, a partir de aplicativos de celular. Diariamente são reproduzidos os comentários de política e de economia exibidos no Jornal da Gazeta. Dá só um play. O documento afirma também que o partido tem como objetivo... Como é que fica a articulação do governo nessas condições? O senhor acha a legenda se arrisca a cometer um suicídio político. As nossas entrevistas você também encontra sempre que quiser lá no podcast. E ainda tem um especial Pauta e Prosa que fala sobre os bastidores da notícia num bate-papo super gostoso. Ouça nossas conversas. O bom jornalismo, agora também no podcast Jornal da Gazeta.
No Fofoca Aí, é eita atrás de eita, treta atrás de treta, babado atrás de babado e, é claro, risada atrás de risada. Fofoca Aí, de segunda a sexta, 14h. Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes, a conjuntura geopolítica no Oriente Médio e as implicações para outros países. Eu converso com o André Leist, que é cientista político, diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil. André, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, esse acordo foi visto aí como histórico, né? No momento que foi anunciado, se chegou a falar da possibilidade de Trump ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Agora a gente vê que tem um interesse dos dois países, é uma situação inédita, de fato, positiva, só que nós temos, por exemplo, os palestinos que não concordaram, outros países que ainda não aceitam. Qual seria a amplitude desse acordo na sua avaliação? De maneira geral, o acordo é positivo e a decisão do acordo é entre os países que firmaram o acordo. Então, Israel e os Emirados Árabes são dois países soberanos, decidiram chegar num acordo. No caso, os Emirados Árabes não reconheciam Israel, passaram a reconhecer, e esse acordo ele implica positivamente na economia, geopolítica e segurança dos dois países. Claro, existe uma questão de conflito com os palestinos. Por causa desse conflito existia um boicote da Liga Árabe, que já não existe mais, existia uma situação de guerra com alguns países vizinhos de Israel, que também não existe mais. Então não é o primeiro país, né? O Israel tem paz com o Egito, Israel tem paz com a Jordânia, Israel tem relações aí, indiretas ou até mesmo não reconhecidas ou não oficiais com a Arábia Saudita, com outros países da África. E os Emirados Árabes são um país muito forte, um país com economia de quase $1 trilhão de PIB. E esse acordo vai possibilitar, provavelmente, para os Emirados Árabes influenciarem Israel também positivamente nas relações de paz com os palestinos. Agora, em termos de região, você vê possíveis reflexos, abertura para uma condição maior de pacificação? Acredito eu que sim. Quanto mais países tiverem relações normalizadas com Israel, esses países vão poder exercer não só acordos econômicos, o que beneficia os dois, mas também vão poder influenciar positivamente ou até mesmo politicamente Israel para sentar com os palestinos e negociarem a paz. Agora, esses países também vão fazer a mesma coisa com os palestinos, então a pressão pode vir dos dois lados, né? Os palestinos rejeitam há 15 anos sentar sem pré-condições com Israel para negociar, eles colocam pré-condições e agora talvez os Emirados Árabes, que são um dos financiadores do governo palestino, podem pressionar os palestinos a sentarem e negociarem um acordo com Israel. Israel não colocou, por exemplo, a questão dos territórios, né, que é uma coisa que os palestinos cobram muito. Então, não entrou, uma relação entre os dois países mesmo, não é? Não tem nenhuma ligação, o acordo com os Emirados, com o conflito palestino-israelense. O que sim apareceu na mídia foi de que Israel concordou, por hora, retirar da mesa um plano de anexar parte da Cisjordânia, que é a fronteira com a Jordânia, que é um território que, de acordo com os analistas e os cientistas políticos israelenses, é um território muito sensível para a segurança de Israel, porque é a fronteira com a Jordânia. Então, Israel vê que aquele território, num futuro acordo com os palestinos, vai ficar sob soberania israelense para poder proteger a soberania de Israel. Israel queria, através do plano de paz do Trump, queria anexar já esses territórios sem fazer as negociações com os palestinos. Então, por hora, Israel retirou esse plano da mesa. O que foi trocado, na verdade, foi que Israel deixou de fazer alguma coisa que ainda não tinha feito, em troca de fazer um acordo histórico com os Emirados Árabes Unidos. Agora, André, muita gente questiona o fato de ter um jogo pessoal de interesse dos governantes e mostrar resultados importantes. Netanyahu é alvo de várias investigações, nos Emirados também, o príncipe também com dificuldades. Trump tem as eleições pela frente, em que ele ainda está numa posição relativamente desfavorável em relação a Biden. Inclusive, ele quer puxar as imagens do acordo para poder utilizar ainda na campanha, né? Então, passando uma imagem mais pacifista que internamente talvez ele não passe. Então, seria duradouro se os integrantes aí desse acordo, né, os que representam os países, eles saírem, por exemplo, se Netanyahu não se segurar no poder, se houver algum problema por causa das investigações, eventualmente se Trump perder as eleições?
O que nós temos na região são países que têm governos que duram décadas, às vezes é o mesmo tipo de governo desde a fundação do país, né? Então, a única democracia funcional na região é Israel, que você viu agora há pouco, teve 3, 4 eleições Não conseguia formar o governo mesmo. Não conseguia formar um governo, né? Então, para o interesse israelense, independentemente de quem seja o primeiro-ministro, é um interesse nacional, de esquerda a direita, de que Israel tenha relações com os seus vizinhos. Isso não tenha dúvida. Os países árabes em volta de Israel, que têm governantes que são monarquias ou, infelizmente, ditaduras, são países que os governos duram 20, 30, 40 anos. Então, não acredito que a família Ben Zayed, no caso dos Emirados Árabes Unidos, vai mudar essa intenção de ter uma relação com Israel, porque eles têm se aproximado do Ocidente ao longo dos últimos 20, 30 anos que eles construíram a Dubai, Abu Dhabi, todos esses centros financeiros e se aproximando do Ocidente, atraindo investimento estrangeiro, atraindo turismo. Então, nada mais lógico do que ter relação com o país mais desenvolvido da região também, que é Israel nesse caso. No caso do interesse político, a gente poderia também dizer de que talvez teve interesse político do Sadat e do Menachem Begin, que fizeram a paz com o Egito, talvez teve interesse político de Yitzhak Rabin e Yasser Arafat em 94. Eu acredito que, mesmo com interesses políticos, existe aqui um benefício às populações desses dois países, mesmo se daqui a 10 anos ou 5 anos nenhum dos dois líderes ou dos 3 líderes estiverem no poder. Perfeito. Agora, essa proximidade maior, o que se espera é intercâmbio comercial maior, turismo, economicamente seria bastante lucrativo para os dois países, não? Israel é um hub de startup, né, conhecido como Startup Nation, a maior quantidade de startup per capita no mundo. Os Emirados Árabes são um dos países que mais tem recursos financeiros no mundo, tem um PIB muito grande. Acredito eu que os Emirados têm muito interesse em tecnologia israelense, não só de segurança, como de cyber também, que é uma nova ameaça que acontece na região por causa do programa nuclear iraniano. E acredito eu que os israelenses vão adorar poder visitar Dubai, em 3 horas e meia de voo. E os Emirados e as pessoas que nasceram nos Emirados, os Emirados Árabes Unidos, visitar os locais sagrados islâmicos que estão dentro de Israel. Acredito eu que isso é muito positivo para a economia de ambos os países, até porque os próprios países árabes estão desenvolvendo agora novos métodos da economia para poder não depender só do gás e do petróleo, que é o que fez esses países serem países ricos. Eles já tiveram um primeiro voo, não é? Inclusive foi uma situação inédita, que é um voo comercial israelense indo para a capital dos Emirados, sobrevoando a Arábia Saudita, que também era um fato inédito, e a palavra paz pintada nesse avião. E a gente vê, eu falava dessa questão do interesse político também, porque Jared Kushner estava na comissão, chefiando inclusive a comissão dos Estados Unidos, a comitiva, ele é genro de Trump. Né? Então a gente sabe que tem uma coisa de marketing aí político que pesa muito. Inclusive ele chamou a atenção para que eles não ficassem presos ao passado, para ver se ele consegue acelerar a formalização mesmo desse acordo, né? Então, na verdade, é muito interessante, porque essa frase que ele fala sobre não ficar preso no passado é uma outra frase que eu li em um outro jornal americano, de que existem atores no Oriente Médio que usam o passado para queimar o futuro e outros que estão já usando o futuro para queimar o passado. Existem problemas, esses problemas precisam ser resolvidos. A gente já está há mais de 70, 80 anos da Guerra de Independência de Israel. Israel é um Estado sob a lei internacional. Os países em volta reconhecem Israel. Israel não vai para nenhum lugar, já é um Estado sedimentado, forte, com economia vibrante. O que os países em volta precisam fazer é reconhecer que Israel existe e, através de uma nova amizade, ajudar Israel e os palestinos a sentarem e chegarem num acordo entre os dois. Porque é esse que é o problema que evita isso. Seria uma coisa fundamental para a região, para uma pacificação mesmo. Exato. Né? O boicote ou a não normalização não ajuda, no caso, os dois sentarem e conversarem. Ao contrário, prejudica porque os palestinos ficam à mercê de uma situação do que a gente chama de perpetuação do conflito. Então, já que não tem ninguém pressionando e não tem nenhum tipo de sistema democrático na autoridade palestina para pressionar o presidente, inclusive a ter eleições, o presidente Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, está no poder há 16 anos num termo de 4. Então, ele está há 12 anos já sem eleições. O que os países árabes poderiam ajudar é que, ao normalizar com Israel,
eles podem ajudar os próprios palestinos e Israel a sentarem e chegarem num acordo. Talvez não em Washington, mas em Riad, ou em Damasco, ou em Beirute, ou nos Emirados Árabes. E a gente vê que toda aquela região é marcada por um jogo de forças e que vai se alterando, inclusive apoio a determinados grupos que de repente viram inimigo e tem essa calibragem muito difícil que leva a conflitos aí duradouros e conflitos que muitas vezes aparecem aí, com exceção de quem está acompanhando isso muito de perto, você não consegue entender o porquê de repente acontecer alguma coisa, não? Pois é, o Israel trabalha há muitos anos já uma relação informal e talvez até secreta com esses países que têm interesse de se proteger do terrorismo islâmico radical e principalmente do Irã. O regime iraniano, o que aconteceu com a Revolução Islâmica no Irã em 79, é um projeto de poder expansionista que hoje em dia domina 4 capitais, né? Domina Bagdá, domina Beirute, domina Damasco e Sana no Iêmen. Então, a gente está falando aqui de países que têm medo dos iranianos, têm medo desse tipo de narrativa que os iranianos trazem através da visão deles da religião islâmica, da forma como eles operam, da forma como as guardas revolucionárias operam fora do Irã, montando milícias para atacar grupos. E isso, todo esse enredo faz com que brotem novas amizades e novos interesses. E no final das contas, os países agem única e exclusivamente por interesse nacional. E o interesse nacional dos países no Oriente Médio eles precisam começar a enxergar para o futuro, não tem solução a não ser a normalização, e só através da normalização eles vão conseguir enfrentar o perigo iraniano e ter uma resolução pacífica do conflito palestino-israelense. E os Estados Unidos têm uma participação direta e já foram alvos também dessa situação que a gente falava aí de mudanças de posição, de atuação de determinados grupos. Então, para os Estados Unidos, talvez uma pacificação tenha muito mais interesse. Né? Para todo mundo, para os Estados Unidos, para a América Latina, para a Europa, esses países, ao fazer a normalização com Israel, eles se aproximam da Europa, se aproximam dos Estados Unidos, da América do Norte em geral, de países democráticos com economia aberta. Então, esses países passam a poder ter mais acesso a setores distintos da economia desses países. Um intercâmbio muito maior. Um intercâmbio cultural, um intercâmbio de turismo. Isso acaba ajudando o país em si a se tornar mais estável. O Egito, por exemplo, é um exemplo disso. O Egito teve um golpe, teve um golpe militar, teve um coronel no poder e depois que fez a paz com Israel, se transformou num país mais estável politicamente. A gente viu o Brasil, inclusive, com dificuldades quando ele se aproximou de Israel, com problemas que ele poderia ter nas exportações de outros países que têm um peso relevante, inclusive, em alguns segmentos das exportações do Brasil. Então, esse jogo se transfere para as relações do outro lado do mundo, né? Na verdade, os analistas disseram que poderia ter uma retaliação caso o Brasil transferisse a embaixada para Jerusalém. Nesse caso, a retaliação ela não veio, a embaixada não foi aberta, mas foi aberto um escritório comercial. Mas acredito eu que os países que esses analistas disseram que iriam retaliar, não retaliariam, primeiro porque eles não têm de quem comprar a carne e o frango brasileiro mais barato. Segundo, que o Brasil tem o know-how de fazer a carne halal e o frango halal, que é de acordo com os preceitos do Islã. E terceiro, que esses países já conversam com Israel. Exatamente, mas o Brasil acabou entrando numa situação meio de conflito, ficando numa posição meio estranha, sem ter essa participação ativa direta do ponto de vista político, né? Pois é. Nesse caso, a gente tem que enxergar o Oriente Médio dessa forma. Existem grupos que não são a favor da paz. Eles têm interesse de manter o status quo, eles têm interesse do que a gente chama de perpetuar o conflito. Quem tem interesse de perpetuar o conflito? O Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah que controla a parte do Líbano, o governo iraniano, o governo sírio e por aí vai. Se a gente tenta entender que existem esses atores e do outro lado existem uma série de países, mais de 20 países aí, 18 países interessados em ter relações com Israel, em ter uma normalização, e não quer dizer que eles não têm solidariedade pelos palestinos, mas eles podem ter os dois. Ser solidários aos palestinos, ter relação com Israel e juntos eles podem trazer os dois à mesa de negociações. Perfeito. Eu conversei aqui com o André Leist, que é cientista político, diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil. André, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Vocês. Lembrando que essa entrevista da Denise, assim como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast.
Bem, o Jornal da Gazeta fica por aqui. Para rever o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã a partir das 19 horas. Uma ótima noite para você, um bom fim de feriado e até lá.